20% do que eu faço gera 80% dos meus resultados. E pior que tem o outro lado da moeda, né? 80% do que eu faço só gera 20%. E é por isso que o empresário trabalha 10 horas por dia e não tem nada, porque ele não faz os 20 mais importantes. Eu digo para o empresário, é isso que você vai fazer, vai gerar lucro? Não, então não vai fazer isso aqui, porque não vai gerar lucro, para que você vai fazer? Tudo bom, Ideal? Como é que vai? É Luigi mesmo? Como é que Luigi. Luigi, é nome italiano, claro, né? É italiano. Legal. É o Luigi ou Giovanni, ó. Ah, tudo bem, Giovanni? Sim. Fala italiano, ele? Nada. Ainda não, né? Não. Legal. Conta pra gente aqui, Luigi, de onde é que você está falando. Bom. E o que é que sua empresa faz? Tá, eu falo de Curitiba. Eu tenho uma indústria de massas alimentícias, especificamente massas italianas, né? Para acompanhar aí a tradição. Essa fábrica, eu adquiri ela tem 1 ano e 4 meses, mais ou menos, mas é uma fábrica que já existe há 32 anos. Né? Eu adquiri ela numa situação que não estava legal, vinda de um pós-pandemia, e eu tenho muito problema, eu não sei se em administrar a falta do capital de giro ou a falta de prazos com fornecedores para conseguir ter um fluxo de caixa e um capital de giro suficiente para conseguir manter um mês aí sem pagar juros, sem pagar antecipação de recebíveis, essas coisas. Legal. Sua empresa tem quantos anos, Luigi? A minha empresa tem 32 anos, só que eu estou administrando ela há 1 ano e 4 meses. Mas ela já existe há 32 anos, né? Já existe há 32 anos. E você tinha contato com essa empresa, trabalhava nela, alguma coisa? Não, né? Não. Eu peguei de uma família de amigos que na verdade, os proprietários já estavam com idade, cansados. E aí eu, sendo amigo da família, eu acabei adquirindo aí, comprei a empresa. E aí vem aí nessa luta aí 1 ano e 4 meses aí do empreendedorismo. Eu tô há 30 anos no mundo corporativo, vim do mundo corporativo, né? Passei por grandes empresas e aí tem 1 ano e 4 meses que eu tô empreendendo. Você trabalhava em que área nas grandes empresas? Eu trabalhei a maior parte da minha carreira em finanças. Então eu vim de adquirentes aí, Cielo, PagSeguro, PicPay, passei por Banco Itaú, passei por Banco Toyota e passei uma fase também em indústria, que foi na Azaleia, que eu trabalhei, também trabalhei 7 anos na Azaleia, mas a maior parte da minha carreira, tudo na área comercial. Então eu trabalhei nos bancos também na área comercial. Legal. E sua empresa tem quantos funcionários? Hoje está com 8 funcionários. Legal. Chegou a ter 12, aí eu reduzi para 8. Legal. Bom, deixa eu responder essa sua pergunta dizendo o seguinte. Primeira coisa, como você passou pelo mundo corporativo, né, você vai entender com muita clareza o que eu vou falar. Né? Uma empresa ela não é um bloco único. Né? Uma empresa ela não é um bloco único. Uma empresa ela é composta, mesmo que a gente pense de maneira abstrata, né? Mas ela é composta por várias caixinhas. Né? Eu tenho uma caixinha que é financeiro, vendas, marketing, os funcionários, os clientes, a tecnologia que a empresa usa, o administrativo. Né? E mesmo que alguém esteja me ouvindo aqui agora e esteja dizendo assim, mas a minha empresa só tem um funcionário, não importa. Mesmo que não exista isso fisicamente, esses processos existem, a gente pode chamar de áreas de processos, e eles precisam ser administrados. Né? Então, a primeira coisa que eu preciso lhe responder em relação a isso é que você faz duas perguntas numa só, muito boas, né? Capital de giro e gestão, é que, nesse caso, eu estou falando, quando eu falo de capital de giro, eu estou olhando para a caixinha financeira e estou olhando para um pedaço dela, que é o capital de giro. Que a caixa financeira tem várias outras coisas, mas tem lá uma caixinha chamada capital de giro. E aí, você faz uma pergunta também sobre a administração da empresa como um todo, que são a nossa capacidade de olhar essas outras caixinhas, né, e fazer com que elas trabalhem todas de maneira tal a que produza lucro. Né? O segredo do método que eu ensino, porque existem, né, outras abordagens, mas o método que eu ensino é um método focado para que a empresa tenha lucro, se torne lucrativa. Você estava ouvindo que eu falei da diferença entre lucro e lucrativo, que dá lucro só não adianta, e que com isso ela tenha dinheiro em caixa. Anota essa palavra, relevante. Preciso ter dinheiro em caixa. A gente pode até falar, até entender o que eu chamo relevante, né? Comparado com faturamento e outras coisas mais. Porque não adianta a gente ter dinheiro em caixa pouquinho. A vida vira um inferno.
do mesmo jeito. Bom, para que eu tenha capital de giro, eu preciso fazer as duas coisas. Eu preciso administrar a empresa bem, porque o capital de giro ele não é um resultado só da gestão financeira, ele é um resultado também de outras partes que a empresa tem. Vou dar um exemplo para você. Dentro do seu capital de giro, tem lá os funcionários que você precisa pagar para que você entregue os produtos no final do mês. Ora, se eu não administrar a caixinha de funcionários muito bem, ou seja, se eu não treinar, capacitar, selecionar, eu vou ter funcionários que vão consumir o meu capital de giro mais do que deveriam. Se eu administrar muito bem essa caixinha, eu sobra mais capital de giro quando fala de pessoas. Tá entendendo? Então, o capital de giro, ele é um resultado, é um bem super precioso, né, que a empresa tem, e ele é um resultado da administração da empresa como um todo. Tá claro aí? Eu estou já lhe respondendo aí, né, de maneira mais clara possível. E aí, a questão é a seguinte, como é que eu criei esse método? Eu criei um método, né? Como é que eu criei? Eu criei quando o teto caiu na minha cabeça. Eu tinha uma empresa de tecnologia e teve uma hora que o teto caiu na minha cabeça. E daquele momento em diante, eu criei um método para pequenas e médias empresas. Porque assim como você, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo também. Né? Não prestando serviço a grandes empresas. E eu tinha criado um método para gerar lucro para grandes empresas, que não funcionava para as pequenas e médias empresas. Não funcionou para mim. Eu tive que calibrar isso tudo para criar um método para as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm uma característica que, por isso que estão embutidas nesse método, que a gente precisa respeitar, né? Com a palavra respeitar pode não ser a mais adequada, precisa seguir para que a empresa tenha lucrativo. Por exemplo, a gestão financeira numa pequena empresa é muito simples. Já numa grande empresa não é. Você passou por isso, ela é mais complexa. Mas a gente fica com essa coisa na cabeça, o pequeno empresário que está me ouvindo aqui agora, fica com essa coisa na cabeça de que a gestão financeira é muito complicada. Não consigo não fazer isso. Número, eu sou ruim com número. E é muito simples. E no método que eu ensino, são poucos passos que você tem que seguir para que você consiga fazer uma gestão financeira adequada. Então, eu estou dizendo isso tudo porque o que empresários como você precisa, por isso que eu lhe perguntei a quantidade de funcionários, né? Porque isso que eu estou falando aqui, ele funciona bem para uma empresa até 200 funcionários, tá? Faixa por aí, acima de 5, 200 funciona muito bem. Para não funciona para uma empresa com 1.000 funcionários. É outro método. Por isso que o empresário, você precisa aprender um método não só de administração, mas um passo a passo para tornar uma empresa, no caso a sua empresa, lucrativa e para fazer com que você tenha dinheiro em caixa abundante. Sim. Esse é, né, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Veja que eu lhe dei um exemplo de um pedaço, né, mas é a coisa mais ampla. Boa. Tá claro isso, Luiz? Bem claro. Fez sentido? Bom. Faz todo sentido. É relevante a gente entender esse tipo de método, porque eu só trabalhei em empresa grande, né? E aí a gente quer aplicar algumas coisas de empresas grandes ali, de empresas de acima de 1.000 funcionários, e aí às vezes a gente quer aplicar um negócio, como você disse, né? Funciona até 200 funcionários, e aí a gente fica insistindo, batendo na tecla de uma administração que a gente vem aí ao longo de muito tempo e acaba se atrapalhando com isso. Exatamente. E foi o que aconteceu comigo. Eu achei que também funcionava, que o método era igual para todo mundo, mas não é. Não é. A pequena empresa ela tem grandes vantagens e tem grandes desafios, né? Que o método, entre eles, sabe? Entre eles, o método ele é feito para que você comece a ter resultado rápido. Quando eu digo rápido, não é apressado, consistente. Mas por que rápido? Porque uma pequena empresa, ela já está aqui. Então, se ela tiver que passar 6 meses para ter resultado, ela não aguenta. Então, ela precisa já começar a ter algum fôlego. Tem algumas medidas ali, eu não gosto dessa palavra curto prazo, não, mas são medidas de efeito mais rápido, para que ela comece a se recompor o caixa, e aí ela retroalimenta e começa. Tem alguns alunos aqui que passaram por isso. Um aluno que não tinha nada no caixa, que em um mês ele já aumentou muito o caixa. Então, é isso que essa é a diferença. Uma grande empresa, normalmente você sabe, né? Ela está capitalizada, ela às vezes, a Uber até agora nunca deu lucro, não sei se você sabia disso. Sim, sim. Fundado em 2009, nunca deu lucro até agora. Então, pequena empresa não aguenta isso. Boa, fechado. Tem sido bem relevante aí o conteúdo que a gente ouve, porque tem N conteúdos que acabam sendo irrelevantes para o tamanho do médio e do pequeno empresário. Exatamente. Tem algumas medidas aí no seu negócio que certamente tem um efeito muito imediato. E métodos que sejam efetivamente relevantes, né?
Exatamente, exatamente. Eu trabalho muito o tal do princípio de Pareto, né? Você já ouviu falar desse palavrão aí? Já. Ou seja, 20% quem está nos ouvindo agora, que conhece esse palavrão, princípio de Pareto é um princípio que está embutido no método. Quem é aluno meu está me ouvindo agora sabe disso muito bem, que é o seguinte: 20% do que eu faço gera 80% dos meus resultados. E pior que tem o outro lado da moeda, né? 80% que eu faço só gera 20%. E é por isso que o empresário trabalha 10 horas por dia e não tem nada, porque ele não faz os 20 mais importantes. E é isso que ele vai aprender no método. Eu digo para o empresário que a conversa no método é assim: é isso que você vai fazer, vai gerar lucro? Não, então não vai fazer isso aqui, porque não vai gerar lucro, para que você vai fazer? Então é por aí. Perfeito. Bom lhe receber, Luiz. Fechado. Cadê teu menino aí? Como é o nome dele? Já não lembro. Giovanni. Giovano, né? Aqui, ó. Tchau, Giovano. Dá um tchau lá. Tchau. Tchau, Aderaldo. Obrigado, viu? Boa noite. Como é que vai? Tudo em ordem? Como é que é seu nome? Fala aí para mim. Meu nome é Cirlei Quinis. Ah, então é Cirlei mesmo. Vou chamar você de Cirlei, viu? Ah, certo. Você está falando de onde, Cirlei? Eu falo aqui de Blumenau, Santa Catarina. Olha que legal, legal. Aham. E você, sua empresa faz o quê? Eu tenho uma confecção. Você vende roupa ou produz? Não, é facção mesmo, né? É facção. Legal. Sim. Aí facção de costura, né? Legal. E entrei também no final do ano passado a produzir as minhas próprias peças. Mas a gente tem, como se diz, não tem capital, né? E é bem complicado porque aqui é muito difícil mão de obra, né? E eu já estou com a empresa há 9 anos. 9 anos, eu ia perguntar isso. Tem quantos funcionários a empresa? Eu já tive 15. Hoje eu estou com 5. Mas não está fácil para manter a empresa. Mesmo depois da pandemia, eu não consegui mais me erguer. Tá bem difícil e assim a gente não tem capital. Mal consigo faturamento para pagar funcionário. As vendas caíram, então. E qual seria a sua pergunta? Assim? Se quisesse me fazer uma pergunta, qual seria? A minha pergunta, assim, eu tenho dia que eu trabalho até 10, 12 horas, né? E eu não consigo entender, trabalho e serviço eu tenho produção. E não sei se é os valores da peça que está baixo ou eu não consigo administrar, não sei o que eu faço de errado. No final do mês não tem dinheiro em caixa nenhum, né? Não se tem nenhum. Legal. Então é preocupante que o boleto chega todo dia e até financiamento eu cheguei a fazer, né? Mas assim, um aperto para pagar funcionário, quem dera boleto. Boleto pior ainda, né? Pior ainda. Até esse ano, assim, preocupante e pensei até em fechar a empresa já. Olha, veja só, a gente não pode se enganar, sabe, em relação a isso. A gente não pode realmente se enganar. Pensar diferente, porque não é diferente, né? Eu estou há muitos anos nesse mercado, trabalhando com isso, né? Construir um método, como eu estava explicando ali, para o Luigi, para pequenas e médias empresas, quer dizer, já ajudei mais de 1.000 empresários, quer dizer, eu sei exatamente o que eu estou falando, porque não é uma só teoria, é prática, é tempo mesmo de treinamento. Então, o grande problema do pequeno e médio empresário, talvez um dos problemas mais centrais, é que ele não aprendeu como ter lucro. Isso em qualquer negócio, não é só no seu negócio. Você pode estar se queixando do seu negócio, da concorrência, mas se eu chamar outro empresário, a possibilidade de ele ter os mesmos problemas que você, de um negócio totalmente diferente, são muito grandes. Por que acontece isso? Porque a gente aprendeu como empresário a vida toda. Você tem 9 anos de empresa, mas eu recebo empresários que tem 20, 30 anos. Eu vou piorar, viu? Que tem 40 anos de empresa. 40. E eles não aprenderam esse tempo todo, não foi por mal, um método para que ele tornasse a empresa lucrativa. Por que ele não aprendeu? Primeiro, porque não existiam métodos como esse lá atrás. E segundo, porque ele ficou preso na operação da empresa com a crença, uma pergunta que você fez foi essa, uma crença que a gente tem muito firme é: se eu trabalhar aqui para valer, eu vou ter lucro. Não vai. Não há uma relação entre trabalhar muito e ter lucro. Não estou dizendo que a gente vai ficar na rede, dormindo em casa. Não estou dizendo que a vida do empresário é moleza. Não estou dizendo. A vida do empresário Não pode ser, né? não pode se acomodar, né? É esforço, exatamente. Mas não adianta. Se você não usar uma metodologia, na sua fábrica, não adianta você comprar o melhor tecido do mundo, você ter o melhor funcionário do mundo, mas se não tiver um método que você ensina eles a fazer, eles vão desgraçar tudo ou não vão? Certo. Vão ou não vão?
Vai. A mesma coisa, a empresa é a mesma. Assim como você tem um passo a passo para você fazer uma roupa, não tem? Compra ali, corta aqui, faz assim. Tem. Também tem um passo a passo para tornar a empresa lucrativa. Também tem um passo a passo para saber qual é o preço ideal que eu compro, como é que eu lido com a concorrência, como é que eu vendo para atrair o cliente certo para a minha empresa, porque não adianta vender para qualquer um. Quando eu vendo para qualquer um, eu não ganho dinheiro com isso, porque eu estou refém de alguém que bate na minha porta. Eu preciso ter venda ativa e trazer o cliente mais lucrativo. Provavelmente dos clientes que você tem, você deve ter um grupo que dá mais dinheiro do que outros. E se você esquecesse os outros, tá? Eu estou falando de esquecer só para doer, né? Se você esquecesse os outros e concentrasse nos que dá dinheiro e atraísse eles, provavelmente você ia começar a ter lucro, né? E aí, mas não é só isso, controlar o financeiro também. E quando eu digo tudo isso, eu não estou querendo falar que isso é complicado, não, porque não é. Esse método não é complicado. Depois que um costureiro seu aprende a fazer uma peça, fica complicado para ele? Não. Se ele tiver... depois que aprende, está tudo certo. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o maior problema, eu diria assim, o problema central, a raiz está aí. Empresário, não... assim, veja, você vende um negócio, e eu tenho vários alunos que tem, né, que vendem roupa, fabricam. Tem um aluno no Rio, vale a pena depois, até vou lhe dizer, vale a pena depois. Vai lá no meu canal do YouTube, lá tem um aluno que chama-se... Puxa, agora me surge, porque são muitos alunos, mas se ele estiver me ouvindo aqui, vai ficar com raiva saber que eu esqueci o nome dele. Até porque esqueci uma palavra proibida, ó. Você vai lá e procura um aluno que ele é fabricante de roupa, e ele conta a história dele antes e depois que ele aplicou o método, né? E é uma história muito bonita. Então, é isso. A gente muda a nossa vida dessa maneira, entendeu? O seu negócio, que eu queria dizer em relação ao seu negócio, é o seguinte: quando é que as pessoas vão deixar de se vestir? Alguém vai... Agora, decretou-se que todo mundo vai andar sem roupa na rua. Isso vai acontecer algum dia? Não, nunca. Né? Então, nunca. Você está num negócio que não acaba nunca. Quer dizer, se você administrar seu negócio adequadamente, usando um método, só vai dar errado. Ah, mas tem concorrência. E daí? Será que sua concorrência está aqui? Como você? Interessada como você? Então, esses são os nossos diferenciais, entendeu? É nessa hora que a gente se transforma e dá uma virada na vida da nossa empresa. Até porque tem esse programa ABVTEC. Isso veio assim para ninguém te dar garantia de nada. Ninguém te dá garantia de nada. Isso assim, ó, a garantia que tu tens é zero. Por quê? Chega janeiro, fevereiro, ninguém te abastece, ninguém quer saber se tu tens funcionários, se tu não tens para te manter. Tu tens que te virar. Então, vale a pena tu conseguir também ficar pagando auditoria, 2.000 e pouco, 3.000 reais para vir, para ficar meio dia na tua empresa para ver o que tem de errado. O que tem de errado, eu sei o que tem, não precisa ninguém viver. Pois é, tem várias coisas, né? Você falou, por exemplo, mão de obra, né, que é escasso. Em todo lugar que mão de obra é escasso, eu preciso fazer duas coisas, né? Eu preciso, primeiro, fazer com que meus funcionários sejam produtivos em dobro, para que eu precise de menos mão de obra. Né? E eu preciso ter um processo de formação de mão de obra muito bem feito. Eu não vou conseguir encontrar gente no mercado pronto porque eu quero. Em nenhum setor, não é só no seu, em nenhum setor. Qualquer lugar, às vezes tu tem que dar oportunidade para tu aprender, ensinar da maneira que é. Exatamente. Então... Na minha empresa, quando eu vou contratar alguém para um determinado cargo, a coisa que eu menos olho é a habilidade naquilo que eu quero que ela faça. O importante é ela ter, como é que eu vou dizer, vontade de trabalhar e ter o comprometimento no dia a dia. Isso é o que importa. Exatamente. Porque a agilidade, a prática, ela vai adquirindo dia após dia. Capacidade de aprendizado, por aí vai. Exatamente. Mas como é que eu faço? Quando eu trago uma pessoa assim, eu preciso ter na minha empresa um processo de capacitação muito bom, para que ela comece a dar resultado mais rápido, não vou falar rápido, o mais rápido possível. E aí, isso é uma coisa que, certamente, se você criar na sua empresa um processo de capacitação, eu sei que você já tem, mas melhor ainda, usando um método, né? Você vai preparar alguém mais rápido, e tudo que é mais rápido e bem feito, claro, né? É o quê? Tudo que é mais rápido é mais lucrativo. Lucrativo, produtivo, sai mais rápido, exatamente. mais prático. Exatamente. Sim, que funciona. É olhar a empresa como um todo e aí administrar aquelas caixinhas. Você está no operacional hoje? Você costura também?
Costuro, faço tudo. Bem, Pois é, outra coisa que você vai precisar fazer. Você quer ter lucro no seu negócio? com certeza. Então, veja que eu vou falar uma coisa que parece contrária, né? Se você quer ter lucro, você tem que sair da operação. Mas eu estou dizendo, como assim? Se eu sair, eu diminuo a produção. Pois é. Quando você sai, você melhora tanto a empresa que você vai ganhar muito mais dinheiro do que você lá com a mão na massa. Veja que coisa interessante, né? E não é do dia para a noite, viu? Não é amanhã não vou mais. Não, é um processo que você tem que aprender para ir saindo da operação, assumindo o comando da empresa e tornando ela cada vez mais lucrativa. Porque enquanto você tiver como o melhor funcionário da empresa, provavelmente você é a melhor funcionária que a empresa tem hoje, né? Estou errado? Não, tá certo. Enquanto você for a melhor funcionária da empresa, sabe o que, é que vai acontecer? Adivinha? A sua empresa não vai dar lucro. Não é engraçado isso? A gente sempre tenta fazer o melhor, né? Então a gente tem coisas que assim que eu vejo que é interessantíssimo que a pessoa diz não dá, não tem jeito. Eu disse, então deixa eu sentar, eu vou fazer, eu vou te mostrar. E é como diz, mata a cobra e mostra o pau e dá certo. É interessante. Então a gente aí, ó, quando você sentar, vou dar já aqui uma dica. Quando você sentar para mostrar, me dá um exemplo aí, cara, assim, um exemplo claro, um negócio que a pessoa disse que não dá para fazer. Diga um exemplo. Pregar uma gola Pronto. De uma camiseta, não dá. Ótimo exemplo. Uma gola assim ou camiseta, né? Assim não. Mesmo assim. Pronto. Você vai fazer o seguinte nessa hora. Sabe o que, é que você vai fazer? Isso acontece com alguma frequência ou não acontece? Acontece. Você vai fazer o seguinte. Quando você sentar com a pessoa para mostrar, você vai pegar o seu celular, vai colocar assim do seu lado, vai botar numa posição, né? Num suporte direitinho, um negócio direito, bem feito, vai pegar na horizontal. Horizontal, não na vertical, horizontal, ele tem uma amplitude maior, e você vai filmar você mostrando para a pessoa como é que faz uma gola. Esse filme, ele vira dentro da sua empresa, adivinha o quê? Um pedaço de um treinamento. Então, quando alguém vier trabalhar com você, ou mesmo as pessoas que estão na sua empresa, você vai dizer para a pessoa assim, ó, eu vou pedir para você fazer uma gola antes, mas eu quero que você faça, ela vai dizer, já sei fazer. Legal, é bom que você saiba. Mas eu quero que você faça assim, ó, assiste esse vídeo. Eu estou dando exemplo da gola, viu? Você pode fazer para tudo. Qualquer coisa. Mas o Federaldo, mesmo para um botão, um estagiário que entrou, que não sabe fazer botão, você faz para tudo. Faz com calma. Falo demais, né? A garganta fica seca. Faz com calma, mas vai fazendo. E você vai gerando na sua empresa um dicionário, uma videoteca de treinamento. O que é que vai acontecer com isso? Adivinha? Você vai ganhar muito tempo, porque agora você não vai ter que sentar com qualquer um. Você manda ver o vídeo, depois que a pessoa vira o vídeo e assistir, você senta com ela antes de ela fazer a costura, ela vê o vídeo, você senta com ela e você diz assim, isso tudo que eu estou falando é treinamento, viu? Sim. Você senta com ela e diz assim, ó, legal, viu o vídeo, me conta aí o que você entendeu. Ela vai lhe falar, eu não entendi nada. Contratei a pessoa errada, entendeu? Isso serve também para você filtrar. Então, eu estou dando um exemplo de outra coisa que você pode fazer na sua empresa para você melhorar o seu processo de treinamento e, por conseguinte, seu processo de produção. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer e, assim, a gente não pode garantir, né? Garantia é uma coisa arriscada, mas o risco de, uma vez se implantando um método como esse, dar errado é baixo. Agora, o risco de você continuar como você está, sem querer lhe assustar, é alto das coisas piorarem, porque o mundo está ficando mais difícil. Hoje existem mais de 20. Sabe quantas empresas tem no Brasil hoje em dia? Você sabe quantas empresas tem? Dá um chute aí. Dá um chute. Milhões. 20 milhões Muita de empresas. 20. Contando com as MEIs, 20 milhões. Ou seja, está muito concorrido. Se a gente não se preparar como empresário, vai ficar mais difícil. Agora, se eu me preparar, vai ficar mais fácil do que está hoje. Porque a concorrência não está se preparando na mesma velocidade que eu. Está entendendo? Entendi. Verdade. Fez sentido mesmo as coisas que eu falei? Sentido, com certeza, com certeza. Todo dia a gente aprende, né? Todo dia a gente aprende. Aí. Então tá. Então, muito obrigada. Um grande abraço. Obrigado pela pergunta, viu? Ajudou muita gente aqui. Boa noite. Boa noite. Beleza. De onde é que você está falando? Conte aqui pra gente. Eu falo de Almenara, Minas Gerais. A gente trabalha com confecções e temos 3 lojas. E quantos funcionários, doutor? 7. Vamos diminuir 1, vai para 6. E qual é a sua pergunta, mano? Federaldo, a pergunta é a seguinte. Vamos lá. Durante a gente aplicando o método certinho, tudo bonitinho, sendo rigoroso com o método, aí no ano
a gente tem um faturamento bruto de 600 mil reais. Quanto eu devo ter, mais ou menos, qual é o percentual que eu devo ter em caixa daqueles 600 mil reais? Boa pergunta, Marcos. Você pode calcular isso de duas maneiras, né? Pergunta muito boa, quer dizer, estamos falando aqui o tempo todo de ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Então, a pergunta de Marcos estou entendendo que sua pergunta é quanto é que eu devo ter em caixa para ter uma tranquilidade, né? Tá tranquilo? É isso, né, Marcos? Nesse valor que eu falei. Então, tem duas maneiras de você calcular isso. Você pode calcular isso pelo faturamento, eu gosto de fazer isso pelo faturamento, e aí, ou você pode calcular isso também pelo total de despesas que você tem na sua empresa. Um mês. Vai fazendo os dois. Então, vamos imaginar, se você faturou 600 mil no ano, vamos imaginar, só para a gente arredondar, que você fatura 60 mil por mês. Só para a gente arredondar, tá? Então, onde é que começa a tranquilidade? Onde é que começa a tranquilidade? Começa quando você tem um mês só de faturamento no seu caixa sobrando. Aí você já começa a ter uma certa tranquilidade, porque vamos imaginar que sua despesa mensal aí, mais ou menos quanto, Marcos? Em linhas gerais. Geral, do comércio ou... As 3 lojas, tudo. Matéria-prima, tudo. Com matéria-prima, comércio... De matéria-prima, ela é imprescindível, porque, assim... A matéria-prima a gente sempre está comprando. Então ela compra mais, então ela compra menos. E foi nisso que eu me atrapalhei. Mas só para a gente arredondar os 40 mil, vamos arredondar para uns 40 mil? 30 mil, 40 mil? Só para a gente... Arredonde aí, 45 mil. Pronto. Então, se você fatura 60, estamos aqui só com números gerais. E você gasta 45, você tem um lucro de 15. Então, se você tem guardado no caixa um faturamento bruto, porque a pergunta é, guarda um faturamento bruto. Faturei 60 mil, eu vou guardar no caixa 60 mil. Você já sabe que se acontecer uma catástrofe, não vai acontecer. Mas se acontecer, você tem um mês para pagar aquela despesa tranquilo. Então esse é o primeiro degrau de tranquilidade. Mas o que seria melhor do que você ter um faturamento? Seria você ter 3. 3, vamos pensar bem, né? Já dá uma tranquilidade, que daria 180 mil reais em caixa, né? Puxa vida, já dá para você pagar 5 meses quase, né? Um pouco menos, 4 meses e meio de despesa. Então você já ia dormir, tranquilo. Mas, de novo, meta número 1 para você e para todo mundo que está me ouvindo, guardar um mês. E não é do dia para a noite. Tem no método, no treinamento, tem uma aula que eu explico como fazer isso. Tem uma aula que eu explico com detalhes como fazer esse DE0. Então, essa é uma maneira, tá claro, Marcos? Lembra que eu conto que o meu recorde foram 6 meses, né? Eu cheguei a ter, e eu faturava R$1 milhão naquela época. Então, me dava uma tranquilidade muito grande. Depois da crise que eu tive, né? Eu estabeleci esse método dentro da minha empresa, então realmente me deu uma tranquilidade muito grande, assim, durante muitos anos. Tranquilidade mesmo, né? Bom, outra maneira de fazer que é mais fácil do que essa, e é boa também, ao invés de você olhar para o faturamento, você agora olha para a despesa. Tá? E ao invés de você guardar 60 mil, você vai guardar 40, 45. Porque, de qualquer maneira, é mais fácil. E você também vai ter a mesma tranquilidade, quase a mesma tranquilidade, né? Porque você tem guardado em caixa 1 mês, ou 2, ou 3 para pagar suas despesas. Então é isso. É sempre um brinco. Quanto mais, melhor. É como você fala, também não é do dia para a noite, não é amanhã que vai acontecer. Não é amanhã que vai acontecer isso. Eu estou lhe perguntando isso porque eu tinha um dinheiro guardado, eu não soube guardar. Eu fui comprar além do que devia. Eu comprei o que tinha e fui comprar mais fiado. Ou seja, contando é nisso que eu digo que eu errei. Eu comprei o que tinha e comprei outro tanto do que tinha fiado. Aí, pensando uma coisa, foi onde eu não usei o método. Porque se eu uso o método, eu não estava apertado. O que aconteceu de fevereiro para cá, a gente não estava apertado. Eu tinha o dinheiro da despesa do mês de fevereiro e de março. Eu só estava fazendo conta agora. Se você não sai da linha, né, que você já até me contou essa história, muito boa. Exato. Se você não sai da linha, veja como é interessante. Na hora que eu tenho um mês guardado de faturamento no caixa e minha empresa continua a dar lucro, eu não preciso mexer naquilo, porque a empresa está dando lucro. Por que eu vou mexer naqueles 60 mil que está lá? Para quê? Eu não preciso. Ela está sobrando dinheiro todo mês ainda. Né? Quer dizer, entendeu, Marcos? Eu tenho que fazer as duas coisas. Caixa, proteger o caixa. Proteger, eu brinco com unhas e dentes. Aqui o caixa, proteger. Aqui o caixa aqui na minha empresa é uma briga para tirar dinheiro.
uma briga. Não importa quanto eu tenho lá, não importa. Ah, tem lá, não sei quanto, não importa. Ali foi mexer no caixa, tem que saber por quê, tem que explicar, tem que pensar, entendeu? Porque aquilo ali é a coisa mais preciosa que a empresa tem, do ponto de vista de capacidade de entrar para frente. Senão, então, mas a minha empresa dá lucro. Então, para que eu preciso mexer no caixa? Para quê? Né? Aí, para uma alavancagem, para um investimento, para algumas coisas que eu vou avaliar se vale a pena. Mas não para cobrir buraco da empresa. Eu estou dizendo uma situação em que eu atendo os dois requisitos. Eu guardei dinheiro, sou capaz de guardar dinheiro e chegar no meio de faturamento, mas a minha empresa também é capaz de dar lucro. Então, é o melhor dos mundos. Tá claro, Marcos? Tá claro. Boa pergunta, viu? Bem entendido. Excelente pergunta. Tá bom, então. Valeu, uma boa noite aí a todos. Muito boa pergunta. Obrigado, Marcos. Valeu. Grande abraço.